Eu tenho falado bastante de cristianismo aqui nos últimos dias. Primeiro porque o Brasil é um dos maiores países cristãos do planeta. Então isso é muito importante na vida de muitos brasileiros, talvez na vida sua também seja importante, seja você católico ou de alguma vertente evangélica, ou seja, eu sei que isso é muito importante para os brasileiros. E segundo ponto é porque a religião tem sido instrumentalizada para fins políticos. Isso tanto para eleger pessoas, para eleger candidatos, para eleger pastores em alguns casos, quanto também para distorcer a mensagem evangélica, a mensagem de Jesus para fins políticos. Isso tem sido feito sistematicamente por diferentes influenciadores, por diferentes personalidades, por pastores na política, mas também fora da política, ou através de figuras como Olavo de Carvalho também. São pessoas que utilizam a religião, utilizam a fé das pessoas para fins destrutivos, para divisão, para instigar o ódio, para instigar a intolerância, o que é totalmente na contramão da mensagem de Jesus. Eu não sei que tipo de Bíblia que essas pessoas leem, que tipo de evangelho que elas leem, porque a minha leitura é completamente diferente da que eles fazem. Se você olhar os evangelhos, 4 evangelhos, o que você vê ali é uma mensagem de amor ao próximo, de tolerância, de respeito ao outro e de uma vida pura, decente, de abnegação, de sacrifício. Eu não sei qual evangelho que eles leem. Eu não sei, de fato, eu não sei o que eles encontram na Bíblia que justifique o comportamento cheio de ódio e de intolerância deles. E uma dessas personalidades aí que tem feito um estrago tremendo na Igreja Católica Brasileira é o Bernardo Kister. Bernardo Kister é um ex-evangélico que virou católico e ele faz parte de uma ala ultra-radical, conservadora do catolicismo. E a missão dele nos últimos anos tem sido destruir a ala progressista da Igreja Católica Brasileira. Porque o que acontece no Brasil? E esse é um histórico já desde o período colonial. Você teve vários sacerdotes, vários padres que foram para o Brasil, e ao se confrontar com a exploração colonial, ao se confrontar com os abusos contra indígenas, contra negros, muitos sacerdotes começaram a tentar resgatar certos valores dos evangelhos de fato, que é o amor ao próximo, o respeito ao próximo, de proteger os mais frágeis, os mais oprimidos. Essa é a mensagem básica do cristianismo, gente. Jesus não andava com imperadores, Jesus não andava com reis, Jesus andava com os pobres, com os miseráveis, com os leprosos, com quem precisava de ajuda, com os doentes. Então a mensagem evangélica é o oposto do que essas pessoas pregam. E daí, essa semana, o que você teve foi uma notícia ali que é sobre o lançamento do livro do Janot, que era Procurador-Geral da República, e o Janot conta nesse livro dele que ele, em algum momento ali, ele quis matar o Gilmar Mendes, que é o ministro do STF, e ele chegou e armado para o Supremo, e a intenção dele era matar o Gilmar Mendes e depois se matar. E tudo indica que também nesse livro dele, pelo que saiu até agora, que ele é um alcoólatra, então ele estava sob efeito de álcool ali. E isso escandalizou muita gente, Escandalizou o Gilmar Mendes, muita gente ficou horrorizada com essa revelação, porque é algo muito sério, Você tem uma pessoa, o Procurador-Geral da República, querendo matar o ministro Supremo. E o católico, o cristão Bernardo Kister escreveu o seguinte aqui no Twitter: quem somos nós para julgar Janot? O homem chegou mais perto de fazer a vontade do povo do que qualquer um. E essa frase por si já seria horrorosa, Porque você tem aqui um católico, um cristão, alguém que pertence a uma religião que, em tese, pelo menos, na teoria, deveria ser de amor ao próximo, de condenar esse tipo de atitude, de querer matar o outro, por exemplo. Como se não bastasse isso, ele vai lá e faz um vídeo no qual ele repete isso 2 vezes. O fato é o seguinte, que esta fala do Rodrigo Janot de querer matar Gilmar Mendes, de algum modo, expressa o sentimento de indignação popular contra o STF, principalmente contra o seu principal, aí vamos dizer, demônio, que é Gilmar Mendes. Então, o sentimento do Janot, não sei se ele quis de fato matar, levou o revólver dentro do Supremo Tribunal Federal ou não para dar um tiro na cara do Gilmar, mas esse fato, como, vamos dizer, como uma metáfora, pelo menos, expressa o sentimento e a indignação geral do povo contra o Gilmar Mendes, que simboliza essa ala podre e laxativa do Supremo Tribunal Federal. Basicamente ele passou pano para homicídio, para intenções homicidas, já que alguém vai lá e mate outra pessoa, nesse caso o ministro Supremo, E depois, no mesmo dia, ele vai lá e publica uma foto dele sobre um tanque de guerra dizendo o seguinte: indo visitar o Gilmar e o Toffoli. Ou seja, além de passar pano para um potencial homicida, ele vai lá e ainda dá a entender, com essa imagem, um apoio à intervenção militar. Essas 2 postagens do Bernardo caíram muito mal, mesmo entre seguidores dele. Pessoas que acompanham o Bernardo acharam horrível o que ele postou, e depois ele vai lá e publica o seguinte: um sintoma grave de burrice é não entender uma piada. PQP. E essa frase dele aqui, um sintoma grave de burrice é não entender uma piada, ela poderia ser escrita em todas as palavras, em todas as letras pelo Olavo de Carvalho. Porque o Olavo de Carvalho ele também publica coisas parecidas com isso aqui.
bem piores do que isso, na verdade, mas ele publica coisas parecidas com essa, atacando o Supremo, atacando a imprensa, atacando a oposição, atacando quem quer que seja. E depois, quando isso dá uma reação negativa, né, ele atacou os militares, por exemplo, que deu uma tremenda reação negativa contra o Olavo de Carvalho. Quando há reação negativa, quando as pessoas se indignam com isso, porque isso aqui está alguém passando pano para um homicida, como eu disse, para uma intenção de homicídio, quando as pessoas se indignam com isso, eles vão lá e põem a culpa nas pessoas, não neles. Eles não estão errados. Eles não se expressaram de maneira equivocada. São os outros que estão errados. É você aí, seguidor do Bernardo Kister, que é burro. Você é burro, não entende a piada que ele fez, uma piada idiota, se for piada, porque não parece piada, porque como eu disse, ele fez uma postagem no Twitter, depois faz um vídeo dizendo a mesma coisa, e depois põe uma imagem de um tanque de guerra indo visitar Gilmar e Toffoli. Então não parece ser piada. Não parece ser o deboche habitual dele, parece alguém que realmente acha que a ideia de alguém lá e matar o ministro Supremo parecia boa. Quem pode julgar isso? Então a culpa de você não entender o Bernardo Kister passando pano por uma intenção de homicídio é sua. Você que é burro. Você que é ignorante, você que é estúpido. Como faz o Olavo de Carvalho o tempo todo. O Olavo de Carvalho fala uma besteira absurda, uma tremenda barbaridade, e a culpa é dos seguidores dele, que são estúpidos, que não entendem o que ele diz. O Olavo de Carvalho frequentemente menospreza os próprios seguidores dele, os próprios discípulos dele, os alunos dele, porque não entendem o que ele diz. Ele é alguém que tem acesso a um conhecimento transcendental e pouquíssimas pessoas são tão inteligentes e geniais para entender o que o Olavo de Carvalho diz. É filósofo da piroca, é filósofo do cu. Então, assim, é inacreditável. E daí no caso do Bernardo, né, respondendo a pergunta dele aqui, quem somos nós para julgar Janot? Bem, não sei quem nós somos, mas eu sei a religião que ele segue, ou que ele diz seguir, que é o catolicismo, uma vertente do cristianismo. Segundo os evangelhos, gente, em Mateus 15, de versículo 18 a 20, mas o que sai da boca vem do coração, e é isto que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem. E em Marcos 7, versículo 15, nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar. Mas o que sai do homem é que o contamina. É evidente que pela lei brasileira e do mundo inteiro, a intenção de cometer um crime não é por si próprio um crime. Porque você não pode julgar as pessoas pela intenção. Tem até um filme que se chama Minority Report, no qual eles apresentam um futuro que isso seria possível. Há um grupo de videntes que prevê crimes futuros. Então, sim, poderia punir pessoas que têm intenção de matar alguém. Mas no caso da religião, no caso do cristianismo, a mensagem de Jesus não é apenas uma mensagem exterior de práticas, daquilo que você faz, mas sim das suas intenções também. O pensamento é a origem do ato. Se você tem vontade de matar alguém, isso pode levar, sim, em algum momento, a você matar alguém. E isso já é pecado, segundo o catolicismo. Se você é católico, se você acredita nisso, você tem que acreditar que as intenções, que o pensamento também é um motor de ato, também é o princípio do ato, e também é um pecado. E depois, na segunda parte da frase dele, né, o homem chegou mais perto de fazer a vontade do povo do que qualquer um. E aquilo legitima um assassinato, ou um potencial assassinato, pela vontade popular, como se a vontade popular fosse a lei, como se apedrejar a adúltera em praça pública, sendo a vontade do povo, é legítimo. E aqui, mais uma vez, vai contra todos os princípios evangélicos. E é uma relativização da moral também. Esses pseudo-cristãos conservadores brasileiros, eles são relativistas morais. A moral vale se for pra gente, se nós defendemos. Se for pros outros, você pode relativizar isso. Se for um ataque contra o Bolsonaro, se for uma intenção de homicídio contra o Bolsonaro, isso não pode, isso é um crime, isso é um absurdo. Mas se for uma intenção de homicídio contra o Gilmar Mendes, quem somos nós para julgar? Imagina, quem somos nós? Nós, bondosos cristãos, quem somos nós para condenar o homicídio de alguém? Como eu disse, eu não sei que Bíblia que essas pessoas leem, eu não sei que evangelho que essas pessoas leem, porque o modo como eles se comportam, o que eles dizem, é em total desacordo com os evangelhos. Inclusive eu mencionei, né, que o Bernardo Kister tem feito estrago na Igreja Católica no Brasil, porque ele tem atacado a ala progressista entre os padres, entre os sacerdotes, e ele está fazendo um documentário sobre isso, sobre a teologia da libertação, sobre a relação da Igreja Católica com marxismo, com comunismo.
E aqui é interessante porque o Papa Francisco, numa entrevista em 2016, ele diz o seguinte aqui: o que queremos, esse é o Papa Francisco dizendo, o que queremos é lutar contra as desigualdades, o maior mal que existe no mundo. As desigualdades são provocadas pelo dinheiro, que está contra as medidas para equilibrar o bem-estar e favorecer a igualdade. Daí o jornalista perguntou para ele assim: você se refere a uma sociedade do tipo marxista? E daí o Papa responde: se os comunistas forem aqueles que pensam como os cristãos, Cristo falou de uma sociedade no qual decidam os pobres, os fracos, os excluídos. Para obter igualdade e liberdade, devemos ajudar o povo, os pobres com fé em Deus ou sem fé em Deus, e não aos demagogos e aos barrabás. Então esse aqui é o Papa dizendo. O Papa, que talvez seja um Papa que tenha renovado bastante a percepção do mundo sobre o cristianismo e sobre o catolicismo, inclusive de pessoas que não são católicas, ele vem justamente com essa proposta de resgatar a essência do cristianismo, que é o amor ao próximo e o amor aos oprimidos, o respeito aos oprimidos, ajudar as pessoas, uma busca pela igualdade, para confrontar a pobreza, a desigualdade, a opressão. E a própria escolha do nome dele de Francisco também tem a ver com isso, porque é o São Francisco que foi alguém que resolveu viver a mensagem de Jesus como ela era, e foi viver junto com os pobres, com os leprosos. Então, ao atacar a ala progressista do cristianismo no Brasil, do catolicismo no Brasil, o que o Bernardo está fazendo é atacar a ala mais próxima da mensagem original de Jesus, de ajudar os excluídos, de ajudar os fragilizados. A igreja católica que o Bernardo quer é uma igreja de elites, é uma igreja de opressão, é uma igreja de valores que dividem as pessoas. É o oposto do que é o cristianismo essencial. Inclusive o Papa fala do comunismo ali, e o cristianismo primitivo, assim como se deu no começo, né, bem no começo do cristianismo, o modo como os cristãos viviam era compartilhando tudo. Tudo que eles ganhassem, tudo que eles conseguissem gerar na comunidade, eles dividiam entre eles. Então você tem aqui uma figura como Bernardo Kister, com uma mensagem completamente avessa ao cristianismo. Ele é um anticristão, em essência, assim como Nando Moura, assim como Olavo de Carvalho, são anticristãos. Pessoas que fazem o oposto do que Jesus pregava, da mensagem de Jesus, da mensagem de tolerância, de paz, de amor ao próximo. Assim como o Bolsonaro também, os filhos do Bolsonaro, né? Essa semana você teve lá o Eduardo Bolsonaro fazendo a minha em frente ao monumento em homenagem ao John Lennon, que foi morto por um maníaco armado. E daí o Eduardo Bolsonaro se pergunta, né? E se o John Lennon tivesse armado, o que teria acontecido? Justamente o John Lennon que tinha uma mensagem pacifista, que quando se casou com a Yoko Ono, passaram dias na cama lá, deitados, para fazer uma mensagem pela paz, que se chamava Na Cama pela Paz. Era alguém que era contra a guerra do Vietnã, que no Natal, durante a guerra, colocou outdoors pela cidade de Nova York contra a guerra. Era alguém que era totalmente pacifista, contra a violência. Então você tem pessoas aqui que se pregam como cristãs e pregam uma mensagem de ódio, de intolerância, de violência. Isso inclui a família Bolsonaro, o presidente da República, o Olavo de Carvalho, os discípulos do Olavo de Carvalho, incluindo o Bernardo Kister, que é um olavista radical, fanático também. Mais do que católico, ele é olavista, dessa seita de histéricos olavistas. E o que você tem visto no Brasil hoje é uma exploração da fé das pessoas, da devoção das pessoas para fins políticos, como eu disse. Você tem visto isso em grande medida entre os neopentecostais, os evangélicos neopentecostais, e você tem visto isso também na Igreja Católica com figuras como Bernardo Kister e Olavo de Carvalho, politizando a religião, politizando o catolicismo e distorcendo completamente a mensagem de Jesus. E aqui eu falo da mensagem de Jesus mesmo, não estou falando da Bíblia como um todo, não falo do Antigo Testamento, não falo do Levítico, não falo de olho por olho, dente por dente, não. Estou falando aqui da mensagem de Jesus mesmo, aquilo que está nos evangelhos, que se você for ler lá, você vai perceber que a principal mensagem de Jesus é amar o próximo e ajudar os pobres, os fragilizados. Justamente aquilo que o grupo que o Bernardo tanto ataca na Igreja Católica faz, que é tentar acabar com a desigualdade no Brasil. É atacar os padres, os freis, os sacerdotes, que mais estão trabalhando para poder aplicar a mensagem de Jesus no Brasil. Esse Bernardo Kister aí, ele é um anticristão. E é um anticatólico também. É alguém que pensa que o Janot ter a intenção de matar alguém, tudo bem, nossa, ele só está expressando a vontade do povo. Que absurdo isso, que absurdo. E me surpreende muito que você, católico, ainda ouça o que esse Bernardo diz e ache que é normal isso. Acho que isso é uma expressão do cristianismo. Não é, não é. Se você acha que é, volte e lê os evangelhos. Você jamais vai encontrar uma linha lá dentro que justifique a intenção de matar alguém. Pelo contrário, Jesus foi morto, se entregou para ser morto, se sacrificou pelos demais. Sério, é um absurdo. O Brasil tem uma inversão completa, gente. As pessoas que são mais cheias de ódio, de intolerância, são as cristãs. Se dizem cristãs, pelo menos, né? Que absurdo, que absurdo.
Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso aqui, gente. Sobre... Se não... Ah, eu nem sei. Deixa aqui no comentário o que você acha aqui, deixa o joinha, assina o canal, ajude no apoio, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.